E aí pessoal, tudo bem? Retomando aqui nossa aula de Autodesk Revit, como vocês acompanharam nas aulas passadas, eu ensinei vocês o que cada uma daquelas ferramentas faz. Então, ferramenta parede, porta e janelas. Agora chegou a hora de a gente começar o nosso projeto arquitetônico baseado num arquivo de AutoCAD, tá? Lembrando, o arquivo de AutoCAD e começando do zero é a mesma coisa. Esse arquivo vai servir apenas para que a gente tenha uma base de como que a gente vai construir as coisas. Então, o que eu vou fazer? Posso clicar aqui ó, na tela de boas-vindas no Revit, no template Senac 2018, ou então vir em arquivo, novo, e eu escolher aqui o meu modelo Senac 2018. Dou um OK. Ele vai carregar o meu arquivo. Beleza, ó. Carregou o meu template. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço é analisar o meu arquivo de CAD para ver algumas questões, como por exemplo os níveis do Revit. Então, olha só, eu tenho os meus arquivos de CAD prontos aqui, mas antes da gente importar, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que são interessantes que a gente faça, tá? Primeiro, com o arquivo de CAD carregado, vocês vão ver que eu tenho um arquivo cheio de opções aqui que não me acrescentam nada, tá? São coisas dentro do arquivo aqui que não me fazem diferença alguma. O que eu preciso, na verdade, é a planta dos dois pavimentos. Os cortes eu não vou precisar deles, tá? A questão aqui dos cortes é a seguinte, ó. Eu tenho as alturas, então por aqui eu vejo qual é a altura dos níveis que eu quero e a partir dessa altura dos níveis que eu vou jogar para o Revit, tá? Para importar no Revit, o que eu faço? Seleciono tudo aquilo que não me interessa, no caso, esses cortes aqui e aquelas plantas. Seleciono a planta principal, dos dois níveis mesmo, tá? Arrasto eles aqui para o meio, para o meu ponto zero do arquivo. Se eu tiver achuras, essas linhas de corte, por exemplo, ó, seleciono elas, botão direito, Select Similar, tá? E apago. Da mesma maneira, eu faço isso com os móveis. Eu posso selecionar os móveis e a achura aqui, botão direito, Select Similar, e faço isso para todos os meus objetos. Eu vou deixar o arquivo mais limpo possível, tá? Alguns detalhes também que a gente não vai precisar são essas achuras aqui, ó. Elas pesam um pouco no arquivo do Revit, então eu vou remover elas. Botão direito, Select Similar, porque eu quero pegar todas elas. Ó, selecionei, Select Similar, selecionou todas as achuras e eu deleto. Depois que eu faço isso, o que eu tenho que fazer? Ó? Analisar se esse meu arquivo aqui está em metros ou está em centímetros. Para eu saber isso, eu puxo uma linha na espessura de uma parede aqui. Ó. Se ele tiver no número inteiro, 22, 15, está em centímetros. Se ele tiver ponto 22, ponto 15, ele está em metros. Isso é importante para a gente aprender a fazer a importação do arquivo dentro do Revit. Então, já sei que esse arquivo aqui está em centímetros. O que eu faço? Eu venho no Salvar Como, salvo esse arquivo com um nome novo. Então, um exemplo aqui, ó, eu vou salvar arquivo com Revit no final. Só para eu saber que esse aqui é o arquivo limpo que eu vou jogar para dentro do Revit, tá? E salvo. A versão do CAD tanto faz, desde que você esteja com uma versão atualizada do Revit, essa versão do AutoCAD não interessa. Ó, salvei, ele vai dizer que já tem um arquivo aqui no meu caso, tá? Vou passar por cima, ok? Boa. Esse arquivo de CAD não me interessa mais. Vamos começar o nosso arquivo do Revit aqui. Com o arquivo carregado, eu já sei que os meus níveis são a 3,15 metros. Então, eu abro uma vista de corte ou uma vista de elevação aqui no meu cantinho e coloco a altura que eu quero. Então, meu pavimento térreo está no nível 0, o meu pavimento cobertura está no nível de 3,15 metros e falta um subsolo. Vou clicar no meu nível térreo, vou pegar a ferramenta copiar e vou copiar ela, ó, a mesma distância da minha cobertura. Então, o que eu faço? Vou mudar o nome dela para subsolo. E agora eu já tenho os 3 níveis principais da minha residência. O que eu começo fazendo? Eu vou lá na minha planta de piso do térreo
volto que é para minha planta de piso aqui e vou inserir aquele arquivo de CAD. Então eu vou lá em inserir. Nesse caso, eu posso importar o arquivo de CAD para dentro do Revit, tá? Tanto faz importar ou vincular. O vincular, ele funciona como se fosse um XREF do AutoCAD. E o importar é um arquivo anexado dentro do arquivo de Revit. Se eu pegar e apagar o meu arquivo depois de vinculado, ele vai sumir do Revit quando eu abrir de novo o software. Já se eu importar, ele não vai sumir. Então vamos lá em importar CAD. Vou escolher o meu projeto aqui, ó, aquele que eu fiz no Revit, tá? E o que eu vou fazer? Aqui em cores, se eu colocar preservar, ele vai manter as cores que estavam no AutoCAD. Então, se tiver linhas amarelas, linhas vermelhas, ele vai manter essas linhas. Agora, se eu inverter, ele vai trocar a cor pela cor inversa dela. Então, se for preto, fica branco, azul fica vermelho e por aí vai. E se eu colocar preto e branco, ele deixa tudo uma cor só. Então, nesse caso, eu vou deixar todo ele em preto e branco. As camadas, eu posso especificar quais camadas eu quero. Para isso, não vai me interessar muito nesse momento, porque eu já apaguei tudo aquilo que eu não queria e eu já deixei aquilo que para mim é melhor, tá? Então, eu posso deixar todas as camadas. E aqui vem um passo muito importante, que são as unidades de importação. Como eu defini que lá o meu arquivo estava em centímetros, aqui eu coloco centímetro. Cuidem para não errar aqui, não colocar autodetectar ou metro ou milímetro, porque isso aqui pode incomodar lá na frente, pode fazer o teu desenho ficar muito pequeno, muito grande, enfim. Colocando a escala certa, você não vai ter problema. Posicionamento. Esse posicionamento aqui você pode usar a origem do próprio arquivo de AutoCAD, que é essa origem aqui, para ele posicionar no meu arquivo do Revit, que é esta origem aqui. Ou então eu posso determinar qual é a origem que eu quero. Então, se eu colocar essa primeira opção aqui, ele vai deixar a imagem, o arquivo de importação centralizado junto do meu arquivo do Revit. Se eu colocar a origem para origem, ele vai pegar a origem do Revit, a origem do CAD e vai tentar centralizar as duas. Então, se você tem um arquivo do CAD que está muito longe da origem, isso é, muito afastado, quando eu jogar esse arquivo dentro do Revit, ele vai ficar afastado da minha origem também. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu sempre uso essa opção aqui, ó, Manual Centro. Tá? Ele vai pegar o desenho, vai centralizar o ponto do desenho e eu vou escolher onde eu quero colocar. E qual é o plano que eu quero colocar. Se eu quero colocar ele no térreo, no subsolo, ou se eu posso jogar ele lá para a cobertura, né? Mas aqui ele só enxerga o que está nesse nível para baixo. Se eu subir na cobertura, ele me dá opções de cobertura, térreo e subsolo. Então aqui eu vou colocar no térreo mesmo, tá? Orientar para a vista e vou dar um abrir. O Revit vai carregar esse arquivo e veja aqui, antes de eu clicar, ele pede aonde que eu vou inserir esse meu arquivo aqui, ó. Então eu vou apontar ele para o meio, a parte de cima dele aqui, que é o meu térreo, no meio, e vou clicar. Pronto. Com o arquivo clicado, a gente já vai poder começar a trabalhar com esse arquivo de CAD dentro do Revit. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso é selecionar o arquivo que a gente importou, conferir as medidas dele para saber se a escala está certa. Então, eu vou pegar lá em cima uma ferramenta medir ou uma ferramenta de cota e vou medir uma parede, 17. Então eu já sei que essa parede aqui está certa. Outra coisa que eu vou fazer é bloquear esse arquivo de CAD para ele não me incomodar. Tá? Então eu vou clicar nesse arquivo aqui e vou vir na opção fixar, no PIN. PN é o atalho dela. Eu vou fixá-la. Isso evita que eu arraste esse meu arquivo aqui e acabe bagunçando as minhas paredes lá na frente, quando eu estiver trabalhando com a parte de baixo. Para que eu não fique clicando toda hora nesse arquivo de CAD, eu vou vir nessa opção aqui do canto, ó, selecionar elementos fixados, e eu vou desmarcar ele. Ó, pronto, ele fica um elemento sem fixação nenhuma. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte, que vai ser a inclusão do arquivo de CAD dentro do nosso arquivo de Revit. Valeu, pessoal, até a próxima aula.